estou brincando com ele porque eu estava sentado lá embaixo, ele de branco aqui, ele tinha ido no banheiro e não achou mais ninguém. Ele falou, como é que eu acho o pessoal? Foi abandonado. Esqueceram de mim. É o Vinícius. Pode sentar lá, pô. É o Magal. É o Magal. E esse é o Rogério. Boa tarde a todos. Tarde. Jair é geólogo e Rogério é geógrafo. Vocês são de onde? Desculpe. Fundação Santo André, com Geografia primeiro ano. Estão aqui Os bichos. da disciplina Climatologia. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Jair Santoro, eu sou geólogo e eu coordeno aqui pelo Instituto um plano, as ações do Instituto junto à Defesa Civil do Estado. E é uma das atividades, não porque eu coordene, mas é uma das ações que o Instituto desenvolve que tem uma relação direta com a população, questão de ocupações de áreas de risco, e tem uma importância fundamental, principalmente vocês estão tendo climatologia, a questão dos eventos extraordinários que ocorrem principalmente no verão aqui no estado de São Paulo, que são as chuvas, e como consequência a população que ocupa as áreas de risco estão sujeitas a esses processos de instabilização de encosta. E a gente sabe que esse é um dos processos que mais causam mortes no estado de São Paulo, são os deslizamentos de encosta. Rapidamente, como é que funciona esse plano? É o Plano Preventivo de Defesa Civil. Quem coordena em nível estadual é a Casa Militar, que é ligada diretamente ao gabinete do governador. Então a gente mantém técnicos de plantão, eu coordeno essa parte aqui, então a gente fica de plantão 24 horas, de 1º de dezembro até 31 de março, podendo às vezes ser prorrogado ou não, dependendo das condições climáticas, porque a gente trabalha também com uma empresa de meteorologia que presta serviços para a Casa Militar de meteorologia, e eles fazem previsões meteorológicas específicas para a operação do plano. Então, como é que a gente trabalha? A gente fica de plantão. O plano está dividido em níveis operacionais, então observação, atenção, alerta e alerta máximo. E para cada nível operacional desse existem ações específicas que devem ser tomadas à medida em que as coisas vão acontecendo. Que coisa? Chuva. Então, vem uma previsão que uma frente fria de longa duração, estacionária, vai parar sobre o estado. E aí essas são as condições que mais preocupam, porque são aquelas chuvas constantes. Tecnicamente a gente diz que o solo perde a coesão, porque ele vai encharcar de água, e aí vai ter os deslizamentos. E esses deslizamentos que matam principalmente a população que ocupa as áreas de risco que a gente fala. E são normalmente a população menos privilegiada, porque ocupa uma área de risco, ela não mora lá porque quer, mas por falta de condições melhores de moradia. Então a gente monitora, eu até estava escrevendo o relatório da operação desse ano, atualmente, que municípios do estado que têm planos preventivos são 66. Então, a gente monitora esses 66 municípios, além de outros municípios do estado que eventualmente possam passar por algum processo de chuva intensa com danos, e aí a gente também é acionado via Casa Militar para fazer as vistorias técnicas. O que a gente faz quando é acionado? Você vai até o local o mais rápido que for possível e avalia o risco. O risco o quê? Normalmente risco residual ou potencial. Por que eu digo isso? Porque às vezes já aconteceu o deslizamento, mas aí você tem que avaliar a situação de risco remanescente. Então normalmente você sugere a remoção de mais pessoas, essas pessoas têm que serem acomodadas em algum lugar, aí é um problema da prefeitura resolver, mas o que você não pode é deixar que as pessoas morram vítimas desses processos de estabilização. A propósito... Isso. E esse plano ele é tocado nesses níveis, à medida, por exemplo, que entram as frentes frias, os processos de instabilização, o nível do plano muda, então você sai de observação, vai para atenção, de atenção para alerta e de alerta para alerta máximo. Cada condição dessa implica em ações.
A partir do alerta, o IG é acionado para ir ao município fazer essas vistorias que eu falei. Além dessas ações da Defesa Civil, de monitoramento de áreas de risco, com planos preventivos, a gente também realiza mapeamentos de área de risco, que é uma etapa preliminar à operação de planos, porque para você fazer um plano preventivo, você precisa conhecer as ameaças do teu município. E para você conhecer as ameaças, erosão, colapso de solo, subsidência, inundação, escorregamento, para você trabalhar com a gestão de risco que a gente fala, você tem que conhecer qual o risco que você tem no teu município. A melhor forma para você conhecê-los é fazer um mapeamento. Então, uma outra ação que o Instituto desenvolve é o mapeamento de áreas de risco. A gente escolhe o município, atende demandas colocadas pela própria Defesa Civil Estadual e, através de uma metodologia do Ministério das Cidades, a gente faz esses mapeamentos. Mais recentemente, a gente extrapolou um pouco as ações no estado de São Paulo e, via governador do estado, a gente foi convocado, via Casa Militar, a prestar apoio a Santa Catarina. Então, nós fomos lá com 3 equipes técnicas. A primeira equipe fui eu e o Rogério. A segunda equipe, nós ficamos aproximadamente uma semana cada equipe. A segunda equipe foi a Lídia com o Paulo César, que são pesquisadores aqui do IG também. E na terceira equipe voltou o Rogério com a Daniela. Devo dizer a vocês que eu me formei em 83 e comecei a trabalhar com desastres naturais em 84. Poucas vezes ou nenhuma ouvi coisa parecida, tá? Na primeira semana, que foi assim, a pior no sentido de que as coisas tinham acabado de acontecer. Então a gente chegou lá numa terça-feira, eu e o Rogério na primeira semana atendemos mais o município de Blumenau e no último dia Pomerode, que é uma cidade próxima a Blumenau. E eu não sei se vocês já tiveram essa aula, conhecem. O que normalmente a gente tem aqui no estado de São Paulo, principalmente na região da Serra do Mar, são escorregamentos planares que a gente fala, que é uma classificação do tipo do processo de instabilização da encosta. Então, o escorregamento planar, qual é a principal característica dele? Eu brinco com um colega do IPT, o Edu, que é uma raspada, uma lambida na encosta. Então, quando você vê aquela marca na encosta, aquilo é o que a gente chama de cicatriz de escorregamento. Mas ele dá aquela raspada, é claro, ele tem um poder destrutivo, porque o que tiver pela frente ele vai levar, mas ele não tem um alcance em distância muito grande. Ele desce, bate, derruba e para ali. O que a gente teve lá em Blumenau e em outras cidades de Santa Catarina, tipo Ilhota, Jaraguá do Sul, essas cidades ficam próximas ao Vale do Rio Itajaí. Foram processos que a gente classifica como corrida de massa ou debris flow. São processos de instabilização de encosta que têm um poder destrutivo muito maior do que um simples escorregamento, porque eles têm a capacidade de se deslocar em função de que, com a quantidade de chuva, o solo vira uma pasta fluida e ele vem com tronco de árvore, com blocos de rocha, uma energia incrível e vai derrubando o que tiver pela frente. Então, por isso que a gente teve um número de vítimas muito grande lá. A gente teve oficialmente 136 mortes e 6 pessoas desaparecidas, não só em Blumenau, em todas as outras cidades. Sendo que uma das mais afetadas é uma cidadezinha pequena, próximo de Blumenau, chama Ilhota. A imprensa bateu muito nisso, tal do Morro do Baú, e foi uma das áreas mais atingidas por esses processos. Então vocês que são climatologia, né, estão fazendo a disciplina, é isso? A disciplina, o curso é geografia. O curso é geografia, então. Bacharelado? Bacharelado de licenciatura. O Rogério é geógrafo, né? Eu tenho mestrado, doutorado eu me formei na Unesp de Rio Claro, turma de 83, e fiz o mestrado, doutorado lá, também na área de ambiental, trabalhando com erosão de solo, eu também trabalho com erosão.
E tenho trabalhado com essa área de desastres desde quando eu entrei aqui no IG. Então essa ida para Santa Catarina, pode parecer humor negro, né? Mas tecnicamente foi uma experiência impagável. Porque eu sei que hoje estão com mais de 2.000, tive a notícia agora que voltou a chover forte em Santa Catarina, choveu, parece que em 1 a 2 horas, que chove abril inteiro. Para vocês terem uma ideia, vinha chovendo desde agosto do ano passado. Chovia, parava, chovia e tal, mas sempre chovendo. Naquele final de semana onde tudo aconteceu, foi final de novembro, 21, 23 de novembro. Para vocês terem uma ideia, choveu em 48 horas 600 milímetros. Nossa! Para vocês terem uma ideia, fato semelhante foi Caraguá 67, choveu aproximadamente isso também, né? Existe uma tese da Olga Cruz que descreve muito bem esses processos de Caraguá 67. Só que Caraguá 67 era uma vila. Para quem conhece os processos de Caraguá 67, eles começaram, sabe a rodovia dos Tamoios? Quando você está chegando em Caraguá, ali embaixo tem o tal do Rio do Ouro, que é uma área de risco, aliás, de Caraguá. Todo o processo de instabilização começou ali no final da Tamoios, naquela encosta que você vê olhando do final da Tamoios. Pra vocês terem uma ideia, o material chegou lá na Santa Casa, que é no centro de Caraguá. Semelhante, mas não comparável a esse de Santa Catarina. A serra ali no final, ela é... Isso, e aí ela caiu na drenagem, que é o Rio do Ouro, e aí foi embora. Bom, acho que mais ou menos era isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta para fazer, alguma curiosidade. Senão eu passo aqui para o Rogério. A questão da encosta, as pessoas dizem que se não houvesse desmatamento de árvores, nos morros, nas comunidades mais carentes, seguraria ou isso é um mito? Isso é uma boa pergunta. E eu me questionei muito isso aí também a partir do que eu vi lá em Santa Catarina. Eu vou te dizer o seguinte, depende da quantidade de chuva e do tempo que está chovendo. Porque a gente cansou de ver, porque a gente não tinha meio de transporte lá por terra, era só de helicóptero. A base que o Exército montou foi no aeroporto de Navegantes, que é perto de Itajaí, então a gente pegava o helicóptero no aeroporto e ia para Blumenau. Então a gente ia de helicóptero, então a gente ia sobrevoando todas as áreas. Vários escorregamentos e encostas totalmente vegetadas, sem intervenção antrópica, sem corte, sem aterro, sem lançamento de água servida. Isso é um reflexo da quantidade de chuva. Então, tudo depende do tempo de duração, de como a chuva cai e da quantidade de chuva que cai. Então, sempre você tem que manter uma relação intensidade e duração. Porque eu cansei de ver lá encostas sem uma intervenção completamente, arregaçada pela quantidade de chuva. Inclusive, um escorregamento, o cara estava mostrando uma área que tinha sofrido um escorregamento. E naquele momento que ele estava mostrando, teve um escorregamento massivo naquela mesma área, na frente do cara que estava filmando. Aquilo desceu assim, aquele tipo de arredondado assim, né? Esse é um outro tipo de processo, que é o tal do rotacional. Eu falei do escorregamento planar raso, que é a raspada ou lambida. Tem o debris flow, corrida de massa, ou fluxo de detritos, que é esse tipo. E tem o rotacional, que ele é como se você imaginasse uma colher na gelatina, assim, como se você desse uma colherada na gelatina. Ele exige uma espessura de solo muito grande. Por que a gente quase não tem debris flow aqui na Serra do Mar, região de Cubatão ali? Porque a espessura de solo não é tão grande quanto hoje que a gente tinha em Florianópolis, Ilhota, Blumenau. Porque para você ter debris, você precisa ter uma espessura de solo grande. Se for de interesse, um dia eu posso ir lá e dar uma aula só, uma palestra com slides. Boa. Parabéns. Sem problema. Aí é questão de combinar. A gente combina. Teria bem legal mesmo. Ir lá e mostrar para vocês, porque descrevendo assim nunca é como ver imagem, né? A gente tem muito filme, muita foto da área, é impressionante. Eu acho que valeria a pena a gente agendar. Eu falo com a mídia, você conversa com ela. Tudo bem? Mais alguma questão? Boa pergunta.
vocês sabem, a região de Blumenau, a Pomerode é de uma colonização alemã, padrão europeu de construção de moradias. Então é interessante notar também que não é o padrão que a gente está acostumado com as áreas de risco aqui no estado de São Paulo. O casebre de madeira, com madeirite, aquela telha, precário, né? E lá não, lá é uma cultura europeia, casas... A primeira área que a gente foi, eu não tive tempo de deixar a mala lá nos QG que tinham montado, a gente tinha acabado de chegar, o coronel lá falou, não, larga tua mala aí e vai lá para Blumenau. A gente foi num condomínio de altíssimo padrão, as casas praticamente todas comprometidas na sua estrutura, de um condomínio fechado, e casas de altíssimo padrão, não era... Né? Vocês terem uma ideia do poder destrutivo e do que foi esse evento lá em Santa Catarina. Né? Isso aí vai ser discutido por muito tempo, porque com certeza o tempo de retorno, né? O que é o tempo de retorno? O tempo que leva para você repetir um evento semelhante a esse. Vai ser muito grande. Você vê, Caraguá foi em 67, já está passando de 30 anos, né? 32 anos. É isso. Mais alguma questão? Porque aqui em São Paulo, os condicionantes das áreas de risco são outros, que é exatamente, é que a gente é geólogo, mas enfim, corte e aterro. Corte, você corta o talude é o barranco. Você corta o talude, é o famoso puxadinho. Corta o talude e joga a terra para frente, dá uma batidinha para ganhar espaço para fazer mais um pedacinho de casa. Essas áreas... E aí vem a questão do lançamento de água servida, vazamento de tubulação, fossa quando tem, o esgoto lançado no talude de qualquer jeito. Então essas áreas, aqui, nas áreas de risco de São Paulo, são as mais sujeitas, principalmente essas áreas de corte e aterro. Você muda muito a geometria do talude, da encosta, e não intervém de forma adequada. Tá? Essa é a relação. É importante observar, porque lá a gente não via isso. Mesmo pelo padrão construtivo das moradias. Tudo, né? Arborizado, jardinado, asfaltado, tudo direitinho. Pra vocês terem uma ideia, a gente teve que tomar comprimido de leptospirose lá, porque não tinha mais esgoto, porque foi tudo rompido, não tinha água tratada. O hotel, quando tinha água... Ou você jantava e não tomava banho, ou tomava banho e não jantava, porque chegava todo mundo ao mesmo tempo. Tinha um hotel só em Itajaí, o cara comprava lá 18 mil litros de água. Eu cansei de não jantar para ir tomar banho para chegar antes de todo mundo, entendeu? Porque acabava a água rapidinho, não tinha água tratada. Teve áreas lá que a gente conseguiu acessar as áreas para fazer Rua Barcelona, lembra? Depois de uma semana os caras estavam isolados. Aí que os tratores de esteira conseguiram limpar para o pessoal da luz chegar para começar a religar a luz. Estavam sem água, tinha cara usando água de chuva, sabe aquelas piscinas de plástico de criança? O cara abriu a piscina lá e deixou cair água para poder fazer sua comida, enfim. Né? Pra vocês terem uma ideia, eu estou falando de Florianópolis, estou falando de Blumenau, uma cidade de 300 mil habitantes. Tá? E é isso. O que aconteceu provavelmente nesse ambiente? Deve ter havido vamos brincar com algum desastre natural em algum momento, enquanto existia uma árvore. Bom, pelo tronco dela, mais ou menos isso aqui de diâmetro, devia ter até uns 12 metros de altura. Enfim, deve ter havido ou uma grande avalanche, no caso um escorregamento, com muito material, muita lama, que veio, derrubou a árvore e a floresta que estava junto. E o material devia ser muito fino, uma grande argila, que não permitiu que houvesse essa troca de oxigênio para não estragar, para não apodrecer a árvore. Então, e o material que estava em cima, alguma camada que tinha bastante quartzo, bastante... esqueci até a substância que uma sílica, tá? Quartzo. Essa sílica, ao longo dos milhões de anos, ela foi substituindo o material celulose, né, que é a madeira. A madeira foi-se embora e no lugar dela ficou um composto de sílica. Tanto que isso aqui já não é mais a árvore, já é a rocha, é a pedra.
Então, a celulose foi extraída e no lugar dela entrou a sílica. E aí, com a geologia da época, o que estava soterrado de alguma forma foi soerguido e todo o material que estava cobrindo foi aos poucos erodido pelos processos de erosão, temperismo. E esses fósseis foram aparecendo soltos numa fazenda na região de Rio Claro que planta cânions. Alguém foi lá e descobriu umas rochas esquisitas, quando foram ver eram pedaços de troncos que estavam com a erosão dos solos. Quando você não protege o solo da erosão, o solo vai embora e o que é mais resistente vai ficando. Então não eram simples pedras soltas, eram fósseis. E a gente está tentando transformar a fazenda do cara num parque, que é um monumento geológico. Tem as brigas, né? Você vai tirar o sustento do cara, não é? Que é o agronegócio. Só que você precisa pensar socioeconomicamente para fazê-lo valer a pena se você levar turistas e cobrar um ingresso. Tentar não fazer que ele perda, tenha uma perda na sua propriedade. Assim, é desapropriar a terra dele ou é fazer Então, a ideia não é desapropriar, é que ele tenha a posse. processo, né? Tá? Então passa aí para vocês, ele vende. O cara é usineiro ou só por... Eu acho que ele vende para usina. Ah, se fosse Ele usineiro pega a era produção mais fácil. dele. Se fosse usineiro era mais fácil, mandava matar, tava tudo certo. Então já esculacha. Bem, Tem o método Piaget, bem humanista, que é né? quando você tenta conversar. Mas É. quando não dá Se não- certo, diálogo? você fica o método Pinochet. É bom lidar com os alunos também. Você tenta no método Piaget, conversar. Truque do Marquês. Vai pra vala ele. Magrão vai Magrão manda o ficar cara pra círculo vala. lá, mano, sabe? Vai lá, Magrão, vai conversar com o cara lá. Se o Pinochet não der certo, é só levar o Magrão pra lá. Magrão vai peitar o cara lá, filho. Muito bom, jovens. Vocês têm aula hoje? Yes! Ou não. Mariano, que deve estar Ou não, agora depende. Apresentando tendo a o doutorado. tortura da qualificação do doutorado dele. Ele tá no- Acho que terminava às 5 horas. Né? Então, Ele tá no plantão de dúvida. professor Mariano.